Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Segundo vídeo aqui em defesa da fé católica, né? É simples. Nós temos o catecismo, doutrina, documento da igreja, certo? Esse catecismo aqui refuta muito o protestante também. Quem conhece profundamente o catecismo, dá para refutar esses caras só com o catecismo, certo? Como esses ex-católicos falam que era católico, ó, uma representação de imagem via sacra do século III, ali no Catatumbo de Priscila, em Roma. É simples, pô. É só buscar conhecimento. Mas eu perguntei para o padre me explicou que não é uma adoração, é uma veneração, etc. Se não tem a resposta que você quer, vai buscar conhecimento. Vai buscar na história. É simples. Olha só, esse catecismo aqui tem várias representações de imagem que foi achada lá nos primeiros séculos, no século IV, etc. Eu só vou mostrar outra aqui, só para nós começar o segundo vídeo aqui. Diz Karina Bach, depois que passou a ler a Bíblia, já achou que era errada as imagens via sacra. Ali tem um doutor explicando para ela, né? Você pega a visão do Lucas Manzoli. O Lucas Manzoli falou uma coisa. Você pega a visão do Rafael Pablo. Rafael Pablo falou outra coisa. Você pega a visão de outro protestante, eles falam outra coisa. E aí vai, por aí vai, vira aquela salada. Ó. Terceira, olha só, outra imagem. Tudo isso está no catecismo. Que imagem é essa aqui? Ó? Lá no você vira a folha, ó, tá explicando. Difícil entender isso? Aqui, ó, parte central do sarcófago de Júlio Bosco, encontrado sobre o altar da confissão da Basílica de São Pedro, em Roma, com data do ano 359. Olha só que interessante. Aí vem esses doutores denegrirem a nossa fé. Ontem mandou um doutor aí, um seguidor desses protestantes, falando, porque você não vai debater? Irmão, mas está defendendo a nossa fé, pô. Estou defendendo a nossa fé, nós está sendo atacado e nós está defendendo. Vocês não têm obrigação de acreditar. Olha só. Uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa Isso questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa. Uma foto de sua mãe que para lembrar é só uma lembrança. Não é uma imagem via sacra que pode ser venerada. A única imagem que só pode ser venerada, eu sou bem radical, é imagem via sacra. Porque a imagem via sacra ela vai te levar a Deus. A imagem, uma foto de seu filho, do ente querido, é uma só lembrança da data, ocasião ali, como por exemplo o aniversário, mas não vai te levar a Deus. Olha a diferença das imagens via sacra que te leva, que aponta, é uma janela que te leva a Deus, como diz o padre Paulo Ricardo, meu professor. E uma imagem de um ente querido, de uma festa, de um batizado, de um casamento, é só para me lembrar, uma lembrança, que não vai me levar a Deus. Certo? Aqui é uma explicação muito diferente de vários padres que falei. Venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? E para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, uma igreja cristã na Grécia... Mas não deixa de ser imagem. Não deixa de ser um ícone. Mas com uma diferença. As imagens via sacra, nós entendemos que nos leva e nos remete a Deus. Para o ortodoxo é um ícone.
essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Já saiu fora do tema. Por que a igreja vai alterar a Bíblia? Por que a igreja vai... Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Se eles houvessem mudado... O protestante falou que a Bíblia não vem da Igreja Católica. O Rodrigo Silva, doutor arqueólogo, confirmando que a Bíblia vem da Igreja Católica. E outro professor fala que não. Lucas Vanzoli. Olha só que interessante, né? Como eles conhecem e não se converte. A gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia. Mas isso de um tempo para cá. Ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Falava, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, de 64 para trás... Eu quero saber onde está engajado na Bíblia, porque ela passou a ler a Bíblia e começou a entender que as imagens via sacra é proibida. Aonde está na Bíblia, doutor Rodrigo Silva? Já está saindo fora. Eu quero saber. Na Escritura, na palavra de Deus. A igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha autoridade. Segundo Tessalonicenses 3,15, a tradição transmitida oral pelos apóstolos. A Bíblia vem depois, compilada e organizada pela igreja. São Jerônimo, em 382, lá no Concílio de Roma, certo? Papal. Dos dogmas católicos é algo que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não olha, precisa. A esposa... Pelo amor de Deus, pô, não dá, pô. Porque Pedro, ele é o vigário de Cristo na terra. Porque ele faz a ponte. Mateus 16, 19. Que ele tem o pastoreio, João 21, do 15 ao 17. Eu quero saber na Escritura onde está proibindo imagens. Doutores protestantes. De Bíblia. Eu quero que vocês me provem de Bíblia. Certo? Vou dar uma pulada aqui, pelo amor de Deus, pô. Eu não vou ficar reimentando isso aqui não, porque eu tenho que estudar muita coisa ainda hoje. Vamos ver aqui mais pra frente. Se vai melhorar um pouco, né? Quebra da aliança. A gente pode falar da aliança. Quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte. Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão. Perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame. Porque Deus mostrou, não é essa a função. Agora, por que tem imagem de escultura na igreja católica, mesmo a Bíblia católica proibindo isso? Sim. Aqui, E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Mesma visão dos professores da CACP. Será mesmo que é para ilustrar as imagens via sacra? Será mesmo? Vamos ver aqui.
Você pega... Números. Vamos números primeiro. Números 21, 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e mete sobre um poste. Todo que for mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e o fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, eu olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Então aquela serpente que o povo olhava ali era para ilustrar. E por que aconteceu milagres e prodígios? As pessoas foram curadas. As pessoas não deixaram de morrer. Não estavam morrendo mais. Porque estavam sendo mortos pelas serpentes. E Deus manda Moisés fazer uma imagem, que é a prefiguração de Cristo. O mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo vai ser levantado. Quando o povo olhava, o povo era curado. Porque a Arca da Aliança fez milagre e prodígio ali na família de Obed-edom. Com 3 meses ali, a família foi abençoada. E 1 Reis 6, 22 a 35, o templo cheio de imagem e escultura. São para ilustrar. Talvez na ortodoxo pode até ser. Talvez para vocês luterano ou calvinista, que tem também, pode até ser. Mas por que em Êxodo 25, Deus manifestava, falava com Moisés no meio dos 2 querubins? Ali verei ter contigo, e de cima da tampa dos meios dos querubins, que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Porque, você pega aqui, em Deuteronômio 40, a glória do Senhor pairou sobre a tenda. 34. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Era impossível Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vamos mais. Agora o templo do rei Salomão, quando terminou a construção. 1 Reis 8, 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, e de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer a função de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Olha só. Por quê? Porque o templo cheio de imagem via sacra. 1 Reis 7, 25. Este apoiava sobre 12 bois, que isso é a prefiguração dos 12 apóstolos. Aquelas imagens figurativas, aqueles ícones, são prefigurações. São representações para você entender o Novo Testamento. Aqui você lê o Velho Testamento sem a visão do Novo Testamento, você não vai entender nada. João 10, 23, Cristo estava nesse templo. João 2 ali, Cristo chicoteando todo mundo, estava nesse templo. João 4, 5, 14, Cristo estava nesse templo. Os apóstolos estavam nesse templo. Paulo foi arrebatado nesse templo. Só os protestantes que têm uma rincha com isso. Esses protestantes do século XX. Porque nem os seus reformadores tinham tanto esse ranço por causa das imagens sacras. Só vocês. Quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles. Suas âncoras estavam para o lado de dentro. Ó. O 29. Ó. Nos painéis, enquadrados de moldura, havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas. Igualmente, por cima e por baixo dos leões
e dos bois. Prendia grinalda em forma de festões. Tudo isso aqui que você vê é tudo uma ilustração. Não tem um contexto, não tem uma prefiguração, não tem nada. São tudo imagens ilustrativas, como diz o doutor da CP. Porque Deus gosta da beleza. E Salmo 95:9 discorre disso. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante dele estremecerão a terra inteira. Salmo 28:2. Rendei glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. José 16, prostrado através dos ornamentos sagrados. Não vou nem mostrar mais vídeo porque não tem graça. Porque a igreja sobreviveu da tradição. Porque a tradição está na Bíblia. Guardar a tradição. Segundo Tessalonicenses, para finalizar aqui, é uma tradição protestante? É uma tradição fundamento de homens? Não. Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficar firmes e conservai-vos ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavras, pregação oral, vinda do magistério dos apóstolos do Espírito Santo, primeira pregaria oral, Pedro e os demais, seja por palavra e seja por carta nossa, depois carta escrita. Finaliza. Em Gálatas 3:1, Paulo prega a imagem do Cristo crucificado. A imagem do Cristo crucificado. Salve Maria, sou missionário, seu lugar.